Olá, meus amigos e irmãos. Mais uma vez estamos juntos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. No último domingo, nós já iniciamos o nosso novo trimestre. E, como foi dito lá, nós estaremos estudando nesse trimestre os livros de Josué, Juízes e Ruth, ok? Nós estaremos estudando isso aí nesse tempo. E o que trata o livro de Josué? Nós vamos ver agora na nossa segunda lição do trimestre, a lição Fé Resiliente. O conteúdo da nossa lição ele se encontra nos capítulos 1 a 5 do livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Ele vem logo depois do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué é o livro que fala do 4º período do Antigo Testamento. Se você viu a lição anterior, você viu que o Antigo Testamento está dividido em 9 períodos. Né? Josué estaria ali aonde? No 4º período do Antigo Testamento. Então, o que é esse 4º período do Antigo Testamento? São as ações, são a continuidade da história do povo de Deus caminhando para conquistar a terra prometida. Josué ele narra essa conquista, ele narra essas batalhas, ok? Ele narra esse tempo. Essas batalhas elas vão do início do livro de Josué até o capítulo 12, verso 24. Daí até o final do livro, a obra ela trata do quê? Da divisão da terra, né? Quanto cada um das 12 tribos vai ocupar das terras, as cidades dos levitas, e etc, etc, etc. Okay? Isso vai ser dividido até o final do livro. O objetivo do livro é o quê? Registrar a história da conquista da terra de Canaã e a sua divisão, né? E revelando quem? Revelando Deus como preservador da aliança feita lá atrás, tá? Seguir a liderança teocrática e não humana é a condição axial do sucesso, ou seja, para que o povo tenha sucesso na sua empreitada de conquistar a terra e aproveitar o descanso e desfrutar da terra que Deus havia prometido aos seus pais, é preciso o quê? É preciso estar no centro da vontade de Deus. É exatamente isso. Para que o povo conquiste a terra com sucesso, o povo precisa estar onde? No centro da vontade de Deus. É preciso estar no centro da vontade de Deus sempre. O texto dos capítulos de 1 a 5 demonstra dessa maneira, né? Prepara Josué e o povo para quê? Para a tarefa de conquistar a terra e restaurar a vitalidade espiritual do povo. Ou seja, o povo estava cansado, 40 anos de caminhada no deserto, a promessa de conquistar a terra, entra na terra e aí vai tomar posse daquilo que Deus havia prometido aos seus pais. Fé resiliente para obedecer e liderar. É o primeiro ponto da nossa lição, ok? Josué é encorajado e apresentado em uma deliberada comparação com Moisés, o que legitima a sua liderança. Para que Josué guiasse o povo para a conquista da terra, ele teria que ser respeitado pelo povo. Então, Deus faz comparações entre Josué e Moisés, para que o povo o respeite, para que o povo acredite na sua liderança, para que o povo saiba que Deus é com ele e possa caminhar e travar as batalhas necessárias para conquistar a terra. Por isso, ok? O que testificou que Deus estava com Josué? Primeiro, ele é exortado para que seja bem sucedido na tarefa que o aguarda, depender da lei do Senhor. Medita na lei do Senhor. Lei essa que foi transmitida por quem? Por Moisés, tá? Ele tem que meditar na lei do Senhor
de dia e de noite. Josué não poderia se apartar da lei do Senhor, para que tivesse sucesso na sua empreitada. Assim como Moisés, o que Josué faz? Ele envia espias à terra, ok? Lá no livro de Êxodo, para ter noção do que enfrentaria, Moisés seleciona um espia de cada tribo para que vá à terra fazer o quê? Observar e trazer informações pertinentes de como que era a terra, quem que estava na terra, quem que ocupava a terra, como que seria necessário, o que seria necessário para que a tarefa fosse bem sucedida na tomada da terra e na expulsão dos povos. Assim como Moisés havia feito lá em Êxodo, sendo Josué um dos 12 espias, ele e Caleb, Josué também envia espias para visualizar a terra, para fazer um levantamento da terra, de como que está a terra e de que situação eles vão encontrar nas batalhas. Nesse momento, ele tem também o quê? A experiência de abrir o Jordão. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Jordão para que o povo passasse a pés secos e pudesse ali travar as batalhas do outro lado do Jordão, na terra de Canaã, a terra que esperava por eles. Assim como Moisés teve a experiência da abertura do Mar Vermelho. Ele, como Moisés, exige que o povo se consagre a Deus. Era necessária a consagração do povo. Para quê? Para que o pecado não fosse um impeditivo da conquista da terra. Para que o pecado do povo não, para que o pecado dos indivíduos não afetasse o povo e o povo não fosse bem sucedido na sua tarefa de conquistar a terra. Ok? E ele, como Moisés, encontra-se com um mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. Alguém que... o príncipe dos exércitos do Senhor, né? Que ele encontra lá a semelhança de Moisés ali na sarça ardente. Em plena obediência, Josué assume o compromisso de produzir o cumprimento das promessas feitas a Israel. Ok? Deus ele deixou recomendações, ele deu ordens, ele estabeleceu critérios para que Josué entrasse na terra e cumprisse a missão que lhe era otorgada por Deus. Qual era a missão que era otorgada por Deus? A missão que era otorgada por Deus era exatamente ele conquistar a terra, ele entrar, travar a batalha, expulsar o povo existente na terra e tomar para o povo de Israel aquela terra que Deus havia dado. Mas que para isso ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser obediente. Obediência a Deus, obediência aos propósitos de Deus, obediência às promessas de Deus são um ponto fundamental para quê? Para que aquele que tem fé no Senhor consiga alcançar o sucesso na sua empreitada. Então, tudo aquilo que você espera, toda a expectativa que você tem de alcançar algo na obra do Senhor, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus envolve essencialmente plena obediência ao que o Senhor manda, ao que o Senhor ordena. Fé resiliente na redenção e testemunho. A salvação de Raabe pode parecer um paradoxo, mas não é. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava em Jericó e que, sabendo das promessas de Deus para o seu povo e crendo nas promessas de Deus para o seu povo, ela resolve assumir a posição de Deus e resguarda esses espias. Ela protege esses espias em sua casa e pede que eles a salvem e salvem a sua família. Então, ela creu na promessa que Deus havia feito ao povo de Israel e, por isso, ela foi recompensada. Ela permaneceu viva, ok? Por quê? Porque Deus é misericordioso e sem arrependimento genuíno não há salvação evidente, ok? Raabe, ela mudou-se, né? Existe a possibilidade de que a prostituição dela tenha sido
algo exigido pelos líderes da cidade, algo forçado e não de vontade própria. Existe essa possibilidade. Sendo assim, ela, reconhecendo o poder de Deus e a promessa de Deus para o seu povo, ela faz o quê? Ela se rende a essas promessas, ela se rende e acredita e tem fé no Deus de Israel e se converte ao Deus de Israel e é salva quando o povo toma a terra e passa a habitar no meio do povo de Israel. Né? É a misericórdia de Deus em ação. A misericórdia de Deus em ação. O Senhor ele operou um grande milagre na travessia do Jordão. Né? E 3 fatos são muito importantes ali. Qual é? Confirmar a liderança de Josué. Josué, abrindo o Jordão, assim como Moisés fez com o Mar Vermelho, ficaria evidenciado para todo o povo e principalmente para aqueles que entrariam com ele na terra de Canaã para guerrear e tomar a terra, de que Deus estava com ele. Ponto importantíssimo para que o povo fosse conquistar a terra. Segundo, confirmar que o Senhor era com eles e que desalojaria os cananeus da terra. Quando Deus confirma a liderança de Josué, o povo sabe que Deus é com eles, então eles confiam na ação de Deus, na ação sobrenatural de Deus para que eles possam conquistar a terra. Então eles seguem a liderança de Josué e vão com Josué e atravessam o Jordão e começam ali a conquistar a terra prometida, começam a cumprir o propósito e a orientação de Deus para que o povo vá lá. Josué 3 e 4 ilustram 2 princípios importantes que precisam ser observados. Qual que é? Sim. Deixe-me voltar 1 minuto, ok? Uma terceira razão, eu disse 2, agora eu preciso dizer a terceira, que é muito mais importante, tá? Que a arca de Deus, ela ia à frente do povo, ok? É demonstrar o poder da arca que continha as tábuas da lei de Deus e representava a presença de Deus. Até aquele momento, o povo era guiado por uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Até aquele momento ali, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo representavam Deus, a presença de Deus no meio do povo. Daquele momento em diante, a arca estava na frente do povo, porque a arca representava a presença de Deus. Ou seja, quando os sacerdotes levavam a arca à frente do povo, Deus estava indo à frente do povo, à frente do seu exército, ok? Estava guiando o seu exército. Aí sim, Josué 3 e 4 ilustram 2 princípios importantes. Quais são os 2 princípios importantes nesse papel? Primeiro, Deus às vezes nos leva a caminhos inesperados para manifestar a sua glória. A terra de Canaã ela seria mais facilmente conquistada pelo sul, porém a ordem de entrada é pelo centro da terra de Canaã, ou seja, na região central. Eles atravessam o Jordão na região central, que seria um pouco mais difícil, que seria um pouco mais trabalhoso para poder conquistar a terra. Mas isso também é importante, por quê? Porque Deus está mostrando o seu poder, ok? Depois nós vamos ver um pouco mais à frente por que é importante que se entrasse pela região central. E o memorial, no meio do Jordão, ensina que devemos transmitir a nossa fé às futuras gerações, para que vejam o poder de Deus e a sua fidelidade, ok? Ficou ali, aquelas pedras ficaram como um marco para as gerações futuras de que Deus abriu o Jordão para que o povo atravessasse, para conquistar a terra. Era uma transmissão, né? Nesse tempo a transmissão era oral, ela não era escrita, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje para facilitar a nossa vida e compreender os conceitos, os princípios de Deus. Eles estavam vivendo a história do povo de Deus e construindo a narrativa de Deus para a salvação. Tá? Então era preciso que as gerações futuras conhecessem o poder de Deus para que pudessem crer e continuar ali obedecendo e andando com o Senhor
nos princípios de Deus para poder ali, claro, cumprir o propósito de Deus e viver na presença de Deus. Então, é importante, muito importante, pregar para as gerações futuras, deixar um legado para as gerações futuras. E aquele símbolo, aquele símbolo que foi ali colocado, tinha essa finalidade de mostrar às gerações futuras o poder e a misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, no terceiro ponto, temos fé resiliente para identificação e libertação. Josué 4,14 a 5,15. A segunda metade do capítulo 4 e o capítulo 5 de Josué são por demais importantes. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque Gilgal serviu de base para as operações antes da tomada de Jericó. Gilgal ficava próximo do rio, e próximo da cidade de Jericó, que seria a primeira cidade alcançada. A primeira cidade que Moisés viu a partir do Monte Nebo foi a cidade de Jericó. Jericó seria a primeira cidade a ser ali conquistada. Então, toda a logística, o exército, os acampamentos, tudo estava perto da cidade que deveria ser conquistada, que era Jericó. Quando você lê o texto, você lê o texto, você deve ler o texto, a gente tem uma leitura bíblica diária aqui, é importante para a compreensão da nossa lição, que se faça essa leitura. Quando você lê o texto, você vai compreender que o povo, no primeiro dia, ele foi, rodeou a cidade e voltou para o acampamento. No segundo dia, foi, rodeou a cidade, voltou para o acampamento. No terceiro dia, foi, rodeou a cidade e fez isso. No sétimo dia, ele rodeou a cidade 7 vezes e aí o povo começou a gritar e os muros rugiram. Você vai encontrar isso onde? No texto. Você precisa ler o texto, então, fazer essa leitura ali diária da semana, que vem com os textos indicados na nossa revista, ok? Se você não tem, você pode baixar no site da Convenção Batista Fluminense, que você encontra aqui na descrição desse vídeo, tá? E pegar a sua revista, baixar a sua revista. Você vai encontrar lá segunda, tal texto, terça, tal texto, quarta, tal texto. É importante que você leia os textos para que você possa compreender aqui o desenvolvimento da lição, ok? Então, o fato de Gilgal ser uma base de operações e estar do lado de Jericó facilitava que o povo fosse se mover, cumprisse lá a sua tarefa de rodar a cidade e voltar para o acampamento no final do dia, ok? É muito importante que a gente entenda isso, essa importância. Segundo lugar, o quê? Segundo lugar, porque 2 memoriais farão referência à aliança com o Senhor. Quais eram? A circuncisão e a celebração da Páscoa. No deserto, eles estavam um tempo sem celebrar a Páscoa e sem fazer a circuncisão, ok? A primeira geração que havia sido circuncidada já havia morrido, Você lê lá o livro de Êxodo, o livro de Levítico, você vai entender que o povo que saiu do Egito não entrou na terra, mas os seus descendentes, ok? Que nasceram no deserto. Por causa da desobediência, aquele povo não entrou na terra de Canaã, mas os seus descendentes, eles entraram na terra de Canaã, daí 40 anos para atravessar. O povo precisava crescer, se estruturar e coisa, e ter capacidade de ir lá e conquistar a terra, porque os seus pais pecaram contra Deus e perderam o direito de entrar na terra prometida. Então, esse povo não havia circuncidado ainda. Então, você vai encontrar no relato que o povo celebra a Páscoa, celebra a vitória, celebra a Páscoa e circuncida todos os homens que são circuncidados, e aí é celebrada a Páscoa do Senhor, com a participação de quê? Do fruto da terra, que liga o quê? A geração do deserto, tanto o livramento por Moisés, quanto as promessas da terra prometida, ok? Eles inauguram um novo tempo, Eles passam a se alimentar do fruto da terra. Desde o momento em que Israel atravessa o Jordão e conquista parte da terra, ele passa a viver dos frutos da terra, não mais cai maná do céu.
certo? Aquele maná que caía lá nos livros anteriores, até o povo chegar para poder conquistar a terra, ele cessa, tá bom? E aí o pessoal passa a viver de quê? Passa a comer do fruto da terra. Então esse momento, essa celebração da Páscoa, ela põe fim ao maná que era dado ao povo e institui que o povo agora ele se alimenta da terra que estava conquistando, da terra que havia conquistado ali, que havia de conquistar através das batalhas. Concluindo, no texto de 5:13 a 15, Josué tem uma experiência sobrenatural com um guerreiro que se aproxima dele, com a espada desembainhada, indicando provavelmente o julgamento divino seria iminente sobre os cananeus. Ou seja, aquele representante de Deus, o príncipe dos exércitos de Deus, ele com aquela espada desembainhada, ele transmitiu o recado de que o julgamento de Deus sobre o povo cananeu estava definido e que eles seriam bem-sucedidos e venceriam as batalhas que eles enfrentariam para poder possuir a terra que Deus havia prometido como herança para eles. As duas lições implícitas, né, no tirar a sandália são de consagração e separação, ok? Essa é a parte que nos cabe o preparo para enfrentar o inimigo. Devemos nos oferecer ao Senhor como escravos movidos pelo amor e nos separar de todo o mal conhecido em nossa vida. Na consagração, reconhecemos o pleno direito que o Senhor tem sobre nós e sobre tudo o que possuímos. Historicamente, os escravos andavam descalços. Tá? Então, esse ato de tirar as sandálias, de se colocar, é reconhecer que está na presença do Senhor, tá? E que pertence a esse Senhor, que é escravo desse Senhor. Tá? Ser escravo de Deus é algo positivo, não é algo negativo, tá? Porque Deus é bom e servir a Deus é melhor ainda. É um privilégio, é uma honra, né? E quando o príncipe dos exércitos do Senhor ele se apresenta ali a Josué, Josué manda que ele tire as sandálias, como foi feito com Moisés lá no episódio da sarça, lá em Êxodo 3. Tá? Ele teve essa experiência de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de se colocar diante da presença de Deus. Pensar e agir. A fé resiliente de Josué te encoraja a ser obediente ao Senhor? Da mesma forma, a fé de Josué encoraja você a ser obediente a Deus da mesma forma? A redenção do Senhor é de fato uma realidade na sua vida, de maneira que haja em você o desejo de servir de testemunha ao que Deus tem feito na sua vida? Você tem esse desejo de testemunhar da graça e da misericórdia do Senhor? Que a sua vida seja um exemplo vivo da graça e da misericórdia, de falar do amor de Deus, de falar da misericórdia de Deus. Você tem isso? Você sente isso? Você reconhece que Deus é Senhor da sua vida? Você tem a marca da circuncisão em seu coração e celebra a grande libertação que lhe for otorgada pelo Senhor? É claro que a circuncisão, a gente vê Paulo falando lá no Novo Testamento, explicando que a circuncisão que agrada a Deus é a circuncisão do coração, né? O coração devoto. Claro que no contexto do Antigo Testamento, no contexto de Israel, a circuncisão era física, né? Era física ali que mostrava aliança com Deus. No Novo Testamento, essa circuncisão ela é do coração, tá? A circuncisão lá, ela simbolizava a circuncisão do coração já no Novo Testamento, ok? Você tem feito como Josué, buscando ser um referencial de consagração e separação? Sua vida está entregue ao Senhor? Todo mundo que olha para você vê alguém que serve a Deus? Vê em você a alegria de serviço no Senhor? Alguém que ama trabalhar e servir a Deus? É perceptível isso na sua vida? Você tem buscado isso? Tem buscado ser um referencial? Alguém que vive debaixo
dos propósitos de Deus, alguém que vive uma vida que entrega ao Senhor, a vida é dedicada ao Senhor, você abdica de todas as outras coisas em favor do Senhor? Essa é a pergunta, é isso que fica para a gente pensar e refletir muito sobre isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pelo tempo que esteve conosco, pela sua atenção. Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus, ok? Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor.